Proclamação. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 3-5. Carta de ensino Quem é a tua cabeça? De Derek Prince. O encabeçamento, a liderança de Jesus. Parte 1. Quem é a tua cabeça? O nosso tema, que será dividido em duas partes, é o encabeçamento de Jesus. Essas palavras podem não ser muito familiares para ti. Eu pessoalmente acredito que nos anos que se seguem haverá uma ênfase crescente no corpo de Cristo em relação ao encabeçamento de Jesus. Gostaria de explicar em que me baseio quando falo sobre o plano de Deus para o terminar desta era. Existe uma passagem em Atos 3 que me parece dar um resumo muito claro do programa de Deus para o final do tempo. Isto não significa que nós saibamos tudo, mas dá-nos uma espécie de esboço. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo Pedro para uma multidão de judeus em Jerusalém, mas em certo sentido, elas foram dirigidas a todo o povo em aliança com Deus. Isto é o que ele disse, Atos 3, 19 e 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ou voltem-se para Deus, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha, e eu acrescento, e que retenha, até os tempos, ou eras, da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Como vês, este é um tema de todos os profetas de Deus. Isto é o culminar do tempo, é o auge de todos os propósitos da redenção de Deus. Pedro, não sei se ele estava consciente disso, mas ele delineou as etapas que conduzirão a esse clímax. Podes resumi-las em 4 palavras. A primeira é arrependimento. Como vês, sempre que o povo de Deus se afasta dele, fracassa e perde a bênção de Deus. Existe um movimento essencial de regresso a Deus que não se pode omitir. Não existe outro caminho de volta para Deus a não ser o arrependimento. Quando nos arrependemos e reunimos as condições de Deus, Deus abençoa-nos com refrigério. Isso é uma estimulação, é uma nova elevação de vida. Muitas pessoas receberam refrigério nas últimas 2 décadas, mas muitas delas não se aperceberam que o refrigério não é o propósito final de Deus, é somente uma etapa do caminho. No versículo 21, encontramos a próxima palavra, que é restauração. Restauração de todas as coisas. E depois poder do são, não está lá expresso. Está escrito que o céu contém Jesus, o Messias, até os tempos da restauração de tudo. Contenha até os tempos da restauração de tudo. Implica que ele vai deixar o céu e regressar à terra como rei para reinar em glória. Por isso a palavra-chave ali é regresso. Então as 4 palavras são arrependimento, refrigério, restauração e regresso. Ao longo dos anos, penso que tenho sido privilegiado, juntamente com alguns de vós, por testemunhar fases da restauração. Penso que tem havido muito claramente uma restauração de dons espirituais que deram origem ao que ficou conhecido como movimento carismático, charisma. É a palavra grega padrão para dons espirituais. Assim, o movimento carismático é o movimento no qual surgiram esses dons. Este não é o primeiro movimento, tendo o pentecostal surgido antes. Eu tive o privilégio, por vezes um tanto duvidoso, de também fazer parte desse movimento. Uma coisa que está sendo restaurada é os dons espirituais, os dons sobrenaturais do Espírito. Penso que isso é importante, porque julgo que nada pode realmente cumprir o propósito de Deus até nós termos o sobrenatural restaurado. Deus não opera apenas no plano natural. Deus não opera apenas no plano natural. Eu li uma vez todo o livro de Atos, que tem 28 capítulos, e o qual eu considero ser a imagem inspirada daquilo que a igreja deve ser. Pus a mim próprio esta questão: como ficaria o livro se cada referência ao sobrenatural manifestado fosse removido? Quando digo sobrenatural manifestado,
Não estou a falar de coisas como o novo nascimento, que é sobrenatural, mas não é manifesto, é interior, é invisível, mas sim coisas que podem ser perceptíveis pelos sentidos. Então li todo o livro de Atos perguntando a mim próprio o que seria retirado. Sabes o que descobri? Nenhum dos 28 capítulos ficaria intacto, nenhum. Por isso, não é exato, cuidadoso, falar sobre o cristianismo do Novo Testamento sem o elemento sobrenatural. Não é exato falar sobre o cristianismo do Novo Testamento sem o elemento natural. Além disso, eu também acredito que estão sendo restaurados o que chamamos os dons de ministério, que estão descritos em Efésios 4:11. Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Também está sendo restaurado na mesma categoria e, no entanto, um pouco diferente, o ministério dos anciãos, que são os líderes da congregação local. À volta de 15 anos atrás, mais ou menos em 1974, comecei a ensinar acerca dos anciãos, porque eu vi isso lá nas páginas do Novo Testamento. E pensei, se isso está no Novo Testamento, deve ser ensinado. Falando de um modo geral, a reação das pessoas nessa altura foi esta: anciãos? O que são anciãos? Tem havido uma mudança fantástica, porque hoje podes ir a quase todas as cidades onde chegou a palavra de Deus, pelo menos no mundo ocidental. E as pessoas falam sobre os anciãos da cidade, os anciãos da igreja. Por isso, as coisas estão em desenvolvimento. Mas o tema que eu quero tratar hoje, creio ser outro aspecto importante da restauração, e é o encabeçamento de Jesus. Vamos considerar por um momento o que o Novo Testamento tem a dizer sobre isto. Em Efésios 1, naquela gloriosa oração do apóstolo Paulo, ele encerra com uma declaração do que Deus fez em demonstrar o seu poder na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Vamos ver apenas os últimos 3 versículos de Efésios 1. Deus exaltou Jesus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios 1, 21, 22. É importante saber que todas as coisas estão sob os pés de Jesus neste momento. E depois diz, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, 22. A linguagem muito exata, precisa. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Mas quando se trata do encabeçamento de Jesus sobre a igreja, ele deu-lo. Ele é o dom gracioso de Deus à igreja como cabeça. E ele é a cabeça não sobre algumas coisas, mas sobre todas as coisas. Agora tenho que dizer que não acredito que esta revelação tenha penetrado de todo na maior parte do corpo de Cristo. Vou tentar explicar alguma coisa do que está envolvido nisso. Em Efésios 4, Paulo fala sobre o propósito dos dons de ministério. Começamos no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4,14. Conheces algumas pessoas que são levadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina? Receio que hajam muitas por aí. O que é interessante é que Paulo diz que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e mestres para que não sejamos levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Por outras palavras, até que estes ministérios estejam a operar na igreja, eu penso que as pessoas vão andar ao sabor do vento. E depois, avançando para o versículo 15, diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Assim, de novo, o encabeçamento de Jesus sobre o corpo é afirmado e o nosso desenvolvimento espiritual é o crescer em todas as coisas nele. E repara na expressão, todas as coisas, 2 vezes. Ele é a cabeça sobre todas as coisas para a igreja e nós temos que crescer em todas as coisas para ele como nossa cabeça. Em Colossenses, Paulo volta a este tema. Existe um paralelismo muito próximo em muitos modos entre Efésios e Colossenses. Se estás em contato com pessoas que estiveram
ou que estão envolvidas em cultos, pessoas que tenham estado envolvidas em yoga, por exemplo, e conseguem reconhecer Jesus como um guru, mas acham difícil reconhecê-lo como filho de Deus. Eu posso entender isso, porque estive nessa condição antes de ter sido salvo. Estive profundamente envolvido em yoga e quando fui desafiado com o Evangelho e a apresentação de Jesus Cristo, simplesmente não fui capaz de reconhecê-lo como Filho de Deus e Messias, até que eu tive uma libertação extraordinária. Essa foi a primeira libertação em que alguma vez estive. Foi no meio da noite e foi num quarto do exército. Eu estava deitado de costas no chão e não tenho ideia de quantos demônios saíram de dentro de mim, mas foram muitos. E no momento em que esse demônio de yoga saiu, entendi que Jesus é o Filho de Deus, não tendo mais dúvidas. E quero ajudá-las. Existem milhões de pessoas hoje envolvidas em toda espécie de cultos. Julgo que o melhor livro no Novo Testamento é Colossenses. Colossenses foi escrito para pessoas que estavam em perigo de se tornarem envolvidas em cultos. E depois de teres compreendido a apresentação de Jesus em Colossenses, já não consegues mais pensar nele como um guru. Ele é o grande Criador. Ele é o Senhor soberano. Então vamos só ver o que Paulo diz em Colossenses 1,18. E ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. Está exatamente em paralelo com o que ele diz em Efésios 1. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1,18. Existe aqui uma analogia muito bonita, que alguns de vós podem não ter reparado. Jesus é a cabeça do corpo e ele é o primogênito entre os mortos. Portanto, a ressurreição é vista como um nascimento a partir da morte. Agora, no nascimento humano natural, qual é a primeira parte do corpo que aparece normalmente? A cabeça. E também neste nascimento a partir da morte, que é a ressurreição, a primeira parte a aparecer foi a cabeça. E quando a cabeça aparece, é garantido que o corpo venha a seguir. Vês? Então, ele é a cabeça, o primogênito entre os mortos. E depois em Colossenses 2, 18 e 19, Paulo diz: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Como vês, este é o problema com os cultos. Eles defraudam as pessoas. E acerca da falsa humildade, por exemplo, comendo apenas vegetais e coisas assim, quero dizer, se tu queres ser vegetariano, tudo bem, mas não faças disso uma questão religiosa. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal, mas não religiosa, a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Ou terás perdido a ligação com a cabeça, vês? A partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, uma das coisas que nós temos que ter em conta é que cada membro do corpo tem que ter uma ligação pessoal e direta com a cabeça. Cada membro do corpo tem que ter uma ligação pessoal e direta com a cabeça. Nunca deixes nenhum ministro humano meter-se entre ti e a cabeça. Os ministros humanos podem ajudar-te, guiar-te, inspirar-te, alertar-te, mas tu tens que ter a tua ligação pessoal com a cabeça. Não deixes nunca que alguém te roube isto. Então, isto é um pouco do que Paulo diz sobre o encabeçamento de Jesus. Agora, o que faz a cabeça ao corpo? Essa é a minha resposta simples. Primeiro que tudo, a cabeça recebe estímulos, sinais de cada membro. Tal como entendo, cada parte do corpo tem ligação direta com a cabeça. Em segundo lugar, julgo que esta é a questão vital. A cabeça toma decisões. Ela age sobre o estímulo, sinal que é recebido e toma decisões. Mas as suas decisões são no interesse do corpo todo. Elas não são simplesmente a resposta ao apelo de um membro. Como tu podes estar pendurado num penhasco, os teus dedos estão a doer. E tu queres abri-los e os teus dedos dizem, deixa-me ir. E a cabeça diz, não, tu não podes deixar ir porque o resto do teu corpo irá contigo. Vês? Então a cabeça toma decisões, mas não são necessariamente as decisões que cada membro individual gostaria. Em terceiro lugar, tendo tomado as decisões, a cabeça inicia a ação.
ela decide o que fazer. E quarto lugar, tendo iniciado a ação e, em certo sentido, soltando os membros, a quarta coisa que ela faz é dar orientação contínua. Ela não se afasta, distancia totalmente da situação e diz, é isso, mas simplesmente, por assim dizer, supervisiona os membros que executam a decisão que a cabeça tomou. Eu creio que tudo isto se aplica sempre que a Bíblia fala sobre encabeçamento. E mais ainda, acredito realmente que o encabeçamento é o princípio do ato de governar que é retratado na Bíblia. Espero não te chocar se disser que o reino de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é uma democracia. Como sabes, nos últimos 50 ou 100 anos, a democracia tornou-se tão atual em algumas partes do mundo que toda a gente assume que é a forma certa de governo. Permitam-me que vos ofereça o comentário de Platão sobre as 5 formas de governo. Eu não cito muitas vezes Platão, mas penso que ele está muito certo aqui. Isto está tão em linha com a Bíblia. Ele diz que há 5 formas possíveis de governo. Número 1. Monarquia, o governo de um homem bom. Ele diz que este é o melhor. Número 2. Aristocracia, que é o governo de alguns homens bons. É o segundo melhor. Número 3. Democracia, que é o governo do povo. Ele diz que é o mais fraco de todas as formas de governo. Também diz, acerca da democracia, que se os cozinheiros de pastelaria e os doutores tivessem de competir pelos votos das crianças, quem obteria a maioria dos votos? Depois, indo mais para baixo, temos número 4, oligarquia, que é o governo de alguns homens maus. E mesmo no final, número 5, está a tirania, o governo de um homem mau. Na verdade, eu pessoalmente sinto que está tudo dito acerca disto. O que é que a Bíblia nos apresenta? Monarquia. Mas ele é um rei maravilhoso, porque vai partilhar o seu governo com o povo que treinou para governar com ele. Então, isto é monarquia e aristocracia, mas não é democracia. Eu não creio que alguma igreja deva estar a funcionar como uma democracia. Consideremos agora o funcionamento do encabeçamento. Quero ir para uma passagem que julgo dizer isto tudo no versículo. 1 Coríntios 11:3, Paulo diz, mas quero que saibais. Quase todas as vezes que Paulo diz quero que saibais, ou não deveis ser ignorantes, a minha observação é que a maioria dos cristãos contemporâneos são ignorantes na questão referida. Por outras palavras, a igreja não mudou a esse respeito, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem, ou marido, a cabeça da mulher, ou da esposa, e Deus a cabeça de Cristo. Agora muda a ordem e vai de cima para baixo. Há uma corrente de autoridade que começa no céu e termina na família. Há uma corrente de autoridade que começa no céu e termina na família. Deus é a cabeça de Jesus Cristo. Cristo é a cabeça do marido. O marido é a cabeça da esposa. Eu acredito que é este o modelo divino de governo. É o governo por encabeçamento. Existe no final da Bíblia e no livro de Daniel um número de criaturas estranhas com mais de uma cabeça, mas nenhuma delas é criatura que vem de Deus. Deus designa todas as criaturas a terem uma cabeça. Uma criatura com muitas cabeças é uma monstruosidade. Nós podemos olhar para esta afirmação de diferentes maneiras. Podemos olhar para a relação entre Deus e Cristo, ou podemos olhar para a relação entre Cristo e o homem, ou entre o homem e a esposa. Mas eu gostaria de começar olhando para a relação entre Deus e Cristo, porque aí nós encontramos o modelo perfeito. Deus, o Pai, é a cabeça de Cristo. O que significa isso? De acordo com a minha explicação, significa que o Pai recebe sinais do Filho. O Pai toma todas as decisões, o Pai inicia as ações e o Pai dá direção contínua. Eu acredito que se olhares para esta imagem do ministério de Jesus, é precisamente assim que foi. Olhemos para as duas passagens no Evangelho de João. João 5:19-20, para começar. Lembra-te, estamos a ver isto como modelo do que significa estar sob o encabeçamento, porque Jesus estava sob o encabeçamento do Pai. Jesus diz em João 5:19-20, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz.
e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Repara que o Filho não inicia nada. Ele não faz nada por si próprio. Ele faz somente o que o Pai inicia. E ele segue o modelo que o Pai estabeleceu. Convido-te a estudar o ministério de Jesus e acredito que descobrirás que não existem exceções. Jesus nunca começou nada. A iniciativa veio sempre a partir do Pai. Essa questão da iniciativa é muito importante. Depois, em João 5,30, Jesus diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, novamente ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu não sou aquele que inicia coisa alguma. E ele disse que isto não é apenas verdade naquilo que faço, mas também é verdade nos meus julgamentos. Ele diz: o meu julgamento é justo, é confiável, é exato, porque eu não julgo nada por mim próprio. Eu somente recebo o julgamento do Pai. Eu aprendi de maneira mais difícil que é muito imprudente fazer os nossos próprios juízos. Quando sou confrontado com uma situação, tenho que reconhecer que sou uma dessas pessoas que pensa imediatamente em 3 maneiras diferentes de como lidar com isso. E somente através de longa prática aprendi a não fazer os meus próprios julgamentos, mas esperar e ouvir o que Deus tem a dizer. Acreditem-me, queridos irmãos e irmãs, irão poupar a vós próprios muitos problemas e mágoas se não se anteciparem e fizerem a primeira coisa que pensam, mas esperarem para ouvirem o julgamento do Senhor. O que diz o Senhor? Eu sou rápido a responder às pessoas de uma maneira, vez eu julgo que as pessoas pensam como eu. Eu digo aquilo que penso. Não tem um duplo sentido em nada. Então, se eu digo alguma coisa, eu quero dizer isso. Bem, eu descobri que muitas pessoas não são assim. Eu não posso ajustar-me a elas. Felizmente, tenho uma esposa que me ajuda. Ela diz: pensas que ele quis realmente dizer aquilo que disse? Tu não sabes o que estava realmente na sua mente. É por isso que é desastroso para mim fazer os meus próprios juízos e requer humildade e paciência para esperar o julgamento do Senhor. Uma coisa que julgo que estou a aprender é a dizer que já não tomo nada por certo, nada seja lá o que for. O que quer que seja tem que ser baseado em algo específico, uma escritura, uma revelação, fatos estabelecidos. Então Jesus apenas julgava conforme o Pai lhe revelava. O Pai foi a sua cabeça, certo? E depois, em João 14:10, encontras isso aí resumido. Jesus está a falar com seus discípulos. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, qual é a fonte? O Pai. As palavras que Jesus diz ou disse foram lhe dadas pelo Pai. As obras que ele fez foram feitas pelo Pai através dele. Que é isso? É encabeçamento. Encabeçamento perfeito. Este é o modelo que Jesus estabelece. Deixa-me somente desafiar-te com algo que está um pouco fora disto, mas não obstante, é muito relevante. Em João 20:21, depois da ressurreição, quando Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos em grupo, ele disse-lhes: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Junta isto ao que nós temos estado a ver. Jesus disse as palavras que eu vos digo, o Pai deu-mas a mim. Então, se Jesus nos enviou como o Pai o enviou, nós devíamos dizer as palavras que eu vos digo. Jesus deu-mas a mim. E Jesus disse: e o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então nós devíamos ser capazes de dizer: é Jesus que está em mim que faz as obras. Jesus disse: se vós me vistes, vós vistes o Pai. Nós devíamos ser capazes de dizer: se vós me vistes, vós vistes Jesus. Entendes? Isto é novamente encabeçamento. Uma vez que os teus olhos se abrirem para esta verdade, captaste a verdade central para o sucesso da vida cristã. Quero avançar e falar acerca do encabeçamento de Jesus sobre a igreja. Este é o ponto crucial deste tema. Vejamos Efésios 5:23.
Toda esta passagem é uma revelação do plano de Deus para o casamento cristão, mas também manifesta o casamento cristão como modelo da relação entre Cristo e a igreja. Isto tem uma aplicação dupla. Paulo diz aqui, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios 5:23. Repara no paralelismo que estava também em 1 Coríntios 11, versículo 3. O paralelismo na relação entre Cristo e o marido e a esposa, e Cristo e a igreja. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Agora, o que significa isso? O que é que isso deveria significar? Deveria significar que Jesus recebe sinais da igreja. Quando estás em apuros, não procuras as tuas próprias soluções. Comunicas com a cabeça, certo? A minha mão direita estaria em muitos problemas se não fosse dirigida pela cabeça. É por isso que, não recorrendo à cabeça, acabas em apuros. Não tens estado a ser dirigido pela cabeça. Estás a atuar como se fosses autônomo, mas não o és. Em segundo lugar, Jesus toma as decisões para a igreja. A igreja não deveria tomar suas próprias decisões. Em terceiro lugar, Jesus inicia as ações da igreja. E em quarto lugar, ele dá orientação contínua. Quando ele inicia a ação, os membros deveriam responder à sua iniciativa. Será que isto te dá uma imagem da relação entre Jesus e a igreja? Essa é a relação baseada no encabeçamento. Quando a Escritura diz que Jesus é a cabeça sobre todas as coisas, é esta a imagem que deveríamos formar nas nossas mentes. É esta a relação que deveria existir entre Jesus e a sua igreja. Será esta a relação que verdadeiramente existe agora entre Jesus e a igreja? Deixa-me contar uma pequena parábola. Aí está uma boa família cristã. Um pai, a mãe e 3 filhos maravilhosos. Um dia o pai vê um velho vagabundo sentado no banco no parque, a tremer, sujo, esfarrapado, mal alimentado, barba por fazer. Ele teve pena dele. Então ele trouxe-o para casa, arranjaram um quarto e uma cama para ele. Lavaram-no, compraram-lhe algumas roupas novas e disseram: tu podes ser um membro da família, tu podes ficar conosco. E ele começou a ser bem alimentado, respeitado. Mas passado pouco tempo, ele começou a assumir o controle da família. Ele começou a dizer à esposa como ela deveria cozinhar, como disciplinar os filhos e, em geral, a atuar como se ele fosse o cabeça da casa. Estás a ver a parábola? Nós éramos o vagabundo sentado no banco no parque. Jesus levou-nos para sua família, limpou-nos, alimentou-nos, cuidou de nós. E passado pouco tempo, nós nos tornamos tão arrogantes e dizemos: Jesus, eu penso que deverias fazer as coisas de um modo diferente. Se queres saber o que eu penso, é assim que devias educar, criar os teus filhos. Quantos cristãos estão ocupados dizendo ao Senhor como cuidar dos seus filhos? Precisas ter uma coisa em mente. Quando criticas os filhos de Deus, fazes com que ele se zangue. Vês, um pai pode dizer o que quiser aos seus filhos, mas deixar alguém falar sobre esses filhos, isso é diferente. Isto aplica-se? Quero chegar particularmente ao tema de tomar iniciativa, o qual eu julgo que é ponto fulcral de toda a questão. O que eu quero dizer é isto: Deus está somente comprometido a completar aquilo que ele começa. Deus está somente comprometido a completar aquilo que ele começa. Se Deus não começou uma coisa, ele não está sobre a obrigação de completar isso. Vou dar-te algumas escrituras. Apocalipse 21, 5, 6. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E eu penso que esta deve ter sido uma declaração de tal maneira surpreendente que João o revelador parou. E então ele disse, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tu podes confiar em mim. Isso vai realmente ser desse modo. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Estes são os 2 títulos que Deus reserva para si: Alfa e Ômega, princípio e fim. Mas o que eu quero dizer é isto: se ele não é o Alfa, não esperes que ele seja o fim. Deus não está comprometido a completar nada
que ele não tenha começado. Compreendes? Se nós tiramos a iniciativa das mãos de Deus e tomamos as nossas próprias decisões e elaboramos os nossos próprios planos, o fim será frustração, porque Deus não apoiará aquilo que ele não começou. Em Hebreus 12:2, nós temos novamente a mesma verdade, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E na margem da minha Bíblia diz, o autor e aperfeiçoador da nossa fé. É exatamente a mesma verdade de novo. Se ele não originou uma coisa, não foi o autor, ele não vai aperfeiçoá-la. Ele está somente comprometido a aperfeiçoar aquilo que ele originou. E depois, novamente, o mesmo pensamento em Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como vês, a minha convicção é de que se tu estás realmente convencido que Deus começou algo, podes estar certo que Ele completará isso. Mas se não tens a certeza que Ele começou algo, nunca vais ter a certeza que Ele complete. Isto tornou-se extremamente verdadeiro para Ruth e para mim, no nosso ministério. Eu creio que quase sempre que nós orávamos sobre o nosso ministério, eu terminava dizendo: Deus, nós temos a certeza que aquilo que tu começaste, tu irás completar. Eu acho que Ruth iria apoiar o meu testemunho. Nós estamos cada vez mais cuidadosos em não nos envolvermos em nada que Deus não tenha iniciado. E isso tem causado muitas mudanças nas nossas atitudes e reações. Muitíssimos cristãos comprometidos seguem a prática do dízimo, de darem a Deus 1/10 dos seus rendimentos. Não acredito que isso esteja verdadeiramente ordenado no Novo Testamento, mas julgo que isso é uma boa prática. Na realidade, penso que para os cristãos o dízimo é somente o alicerce, não é o teto. E o que acontece com as exigências de Deus do tempo de Israel? Já alguma vez paraste para pensar nisto? Ele exigiu um dia dos 7, uma proporção mais elevada do que ele exigiu dos seus bens materiais. Quantas pessoas hoje na igreja dão realmente a Deus um dia dos 7? Essa é uma razão porque existem tantas crises nervosas. Demasiadas pessoas frenéticas, frustradas, demasiadas pessoas ocupadas que nunca acabam o seu trabalho. Eu não reivindicaria que Ruth e eu fazemos sempre isto, mas basicamente diria que nós aprendemos que se tirarmos tempo para Deus, fazemos muito mais no tempo restante do que faríamos se não tivéssemos tirado esse tempo. Deus foi o primeiro a descansar. Deus trabalhou e Deus descansou. Tenho um amigo que é árabe palestino e dono de muitos restaurantes. Ele é realmente bom em fazer as pessoas trabalharem. Ele sabe o que é trabalhar, mas ele diz que Deus não trabalhou porque tinha uma família para sustentar e Deus não descansou porque ele estava cansado. Foi num nível muito mais elevado do que isso. Deus trabalhou porque ele é o Criador. E por que é que Deus descansou? Eu darei a minha ideia. Eu penso que Deus descansou porque ele queria desfrutar aquilo que ele próprio criou. E se tu nunca tiras tempo para desfrutares aquilo que tenhas criado, estás numa condição miserável. Deixa-me perguntar-te isto também. O que é que pede mais fé de um cristão? Trabalhar ou descansar? Descansar, é claro. Sabem por que é que Israel não entrou no descanso? Por descrença. Por que é que os cristãos não conseguem descansar? Por descrença. O repouso vem quando sabes que Deus o iniciou. Quando Ruth e eu tirávamos férias, tiramos-las muito seriamente. Nós colocamos-las no nosso programa de viagens e elas são tão fixas quanto os nossos compromissos para reuniões. Nós disciplinávamos a nós próprios para tirar férias. Então, uma vez saímos e naquela altura o nosso ministério estava financeiramente com problemas. Nós não estávamos em dívida, mas as nossas despesas excediam o nosso rendimento em cerca de $20 mil por mês. E não se consegue aguentar assim por muito tempo. Quando nós estávamos fora e esperando na presença de Deus, Deus disse: eu não quero que vocês vendam os vossos materiais. Eu quero que vocês os ofereçam, porque as pessoas que realmente precisam dessas coisas não as podem comprar. Elas não têm o dinheiro ou não têm a troca
Para começar, fizemo-lo em escala pequena. Nós escolhemos 25 líderes nossos conhecidos em 8 nações e dissemos-lhes que desejávamos dar-lhes este material de ensino se eles prometessem fazer bom uso disso. E nós tínhamos várias maneiras de confirmar o uso que eles iam dar. Não íamos somente deitar isso fora. No ano passado, 1988, nós demos material a 1.400 líderes em 100 nações. E nesse período nós tínhamos dado 200 mil livros, cassetes e vídeos. Eu digo nós, isto não é o nosso rendimento pessoal, são as pessoas no corpo que estão conosco. Sabes uma coisa? Nós estamos agora numa posição mais forte, firme, sólida, segura, financeiramente do que estávamos anteriormente. Isto foi um passo em fé, mas o que estou a tentar sublinhar é que Deus iniciou isto. Quando nós regressamos e dissemos aos nossos funcionários, eles ficaram chocados. Levou algum tempo para convencê-los que realmente nós ouvimos de Deus. Julgo que isso foi uma lição tremenda para nós. Se Deus inicia, Ele levará a bom termo. Por outro lado, em Filipenses 2,16, na última parte do versículo, Paulo diz: para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Querido bem-amado, eu quero alertar-te que se estiveres a fazer as tuas próprias coisas e a trabalhar nos teus próprios planos e nos teus próprios projetos nesse dia, lamento muito dizer-te, descobrirás que trabalhaste em vão e que correste em vão. Estando mais perto da eternidade, para mim, este é um assunto muito importante. Eu dediquei perto de 50 anos da minha vida servindo o Senhor e não quero acabar com o zero quando estiver perante Deus. Paulo avisou-nos que podemos acumular coisas materiais, madeira, feno, restolho, mas vem aí um fogo que consumirá isso tudo num instante. Tu estarás salvo. Penso que a New International Version diz, como uma alma escapando por entre as chamas. Mas todos os teus trabalhos serão queimados. É minha convicção pessoal de que tudo aquilo que Deus não iniciou será queimado, porque é contrário aos princípios que Ele estabeleceu, o princípio do encabeçamento. Carinhosamente, quero fazer algumas perguntas de sondagem para finalizar o assunto. Vamos fazer algumas aplicações pessoais, vamos pôr isto na prática. Quando é que Deus realmente iniciou na tua vida individual? Examina apenas mentalmente as coisas em que estás envolvido neste momento, as coisas onde estás a dar o teu tempo, a tua força e a tua capacidade. E pergunta: Deus iniciou estas coisas? Deixa-me mostrar-te um pensamento do Salmo 1. Muitos de vós estão familiarizados com as bonitas palavras do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e vê só, tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1:3. Isto é uma promessa incondicional de sucesso. Tens que medir o sucesso pelo padrão da Bíblia, não pela nossa cultura contemporânea. Sucesso não é necessariamente conduzir um BMW ou Mercedes. Existe um nível muito mais elevado de sucesso do que esse. Vendo bem, Deus promete sucesso a uma pessoa que reúna certas condições que estão estabelecidas. Existem 3 condições negativas e 2 positivas. As condições negativas são: não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. As positivas são: ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor dia e noite. E Deus diz que a pessoa que fizer isto terá sucesso. No sentido mais profundo e verdadeiro, quando ela estiver perante Jesus na eternidade, não terá muita lenha, feno ou restolho para arder. Eu quero mostrar-te a chave da questão. A fonte do teu conselho é aí que tudo começa. Onde vais buscar o teu conselho? A chave da questão é a fonte do teu conselho. Porque não podes obter o teu conselho de fonte errada
e prosperar. Então, onde vais buscar o teu conselho, a tua advertência, a tua orientação? Tu percebes que tem direito a acender a tua cabeça, Jesus, o qual é chamado Conselheiro Maravilhoso. Estás a aproveitar? Sabes que no mundo dos negócios as pessoas pagam grandes quantidades de dinheiro por cartas dos peritos, dizendo-lhes onde devem investir? Bem, e que tal consultar o verdadeiro perito? Que tal obter o teu conselho a partir do maravilhoso conselheiro? Isso vai exigir-te provavelmente algumas mudanças bastante radicais. Terás que parar de fazer algumas das coisas que estás a fazer. Não estou a dizer que tens que parar já amanhã, mas quero dizer-te que haverá um processo de ajustamento. E se fizeres isso em fé, fielmente, quero dizer-te que depois de 6 meses ou 1 ano, um dia irás inclinar-te, encostar-te para trás e suspirar dizendo: ó, graças a Deus, eu estou livre de muitas pressões que nunca me fizeram bem nenhum. O que é que nos motiva? É procurar ter um nível ou padrão de vida igual ou melhor que os vizinhos? É fazer o que toda a gente faz? Olha para as pessoas à tua volta. A maior parte delas não são felizes. As pessoas que não conhecem o Senhor, elas vivem felizes. Em Israel, tenho que dizer, vejo muito poucas pessoas felizes. Quando Ruth e eu andamos nas ruas em Jerusalém, as pessoas voltam-se e olham para nós, porque elas não estão habituadas a ver pessoas felizes. Por que eu digo isto? O que eu quero dizer é que o conselho que receberam, não tendo sido de Deus, não lhes está a fazer muito bem. Não as sigas. Tens acesso a uma fonte muito melhor. Quando ou o que é que Deus realmente iniciou na tua casa, especialmente maridos e pais? Quem é a fonte da atividade na tua casa? Quem é que dirige o teu programa? Consegues dizer, eu ouvi de Deus e Ele mostrou-me? Depois na tua igreja, o que é que Deus realmente iniciou? E na igreja em geral? Não quero simplesmente ser crítico, o que é típico dos ingleses. E espero que Deus me tenha libertado disso, mas tenho que dizer que na maior parte das igrejas, eu não acho que as pessoas alguma vez pensem em ouvirem de Deus. Elas têm um programa, isto é feito desse modo, domingo de manhã às 11 horas, etc. E sabes, se Deus está realmente ali ou não, é quase irrelevante. Estarei eu a ser cínico? A tua igreja, graças a Deus, pode ser diferente. Existem igrejas que são muito diferentes. Considerando o leque geral do cristianismo hoje, é excepcional que Deus tenha iniciado alguma coisa. Tenho razão, não tenho? Deixe-me salientar que nós estamos a falar sobre restauração. A restauração do encabeçamento de Jesus. Vamos deixar a igreja por um momento de lado e vamos falar sobre as nossas vidas individuais, a tua e a minha. Se erramos, qual o primeiro passo para corrigir esse erro? Arrependimento. Pensas, irmão Prince, à luz do que tens estado a transmitir, eu preciso de arrepender-me? Então poderás orar o seguinte: Pai, entro agora na tua presença, em nome de Jesus, e reconheço que de muita maneira tenho ignorado o encabeçamento de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua igreja. Senhor, quero te pedir agora, dá-me a graça para me arrepender, para mudar o meu modo de fazer as coisas. Peço perdão, Senhor. Perdoa-me em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.